Excelentíssima Senhora Ministra das Comunidades de Cabo Verde, Excelentíssima Senhora Embaixadora de Cabo Verde em Portugal, Excelentíssimos Senhores Organizadores da Conferência, Excelentíssimo Senhor Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, ilustres professores, ilustres investigadores, senhores jornalistas, senhores representantes das associações e organizações da sociedade civil, prezados amigos, minhas senhoras e meus senhores, o grande prazer e honra que senti ao ser convidado para presidir esta sessão de encerramento da conferência Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo, só é comparável ao orgulho que me invade pelo facto de saber que a minha visita a Portugal foi um pretexto para reunir políticos, investigadores, mulheres e homens de cultura, académicos, em torno de questões que inquietam os cabo-verdianos e muitos dos que, não o sendo, comungam os mesmos anseios, as mesmas inquietações e expectativas em relação a esse nosso pequeno país. Falar da relação de Cabo Verde com o mundo encerra, de alguma forma, uma redundância, na medida em que, na essência, Cabo Verde é essa relação. O nosso país, mais do que um espaço físico, é um conjunto de relações que, ao longo da história, as pessoas, a partir de um determinado território, foram construindo num outro espaço do tamanho do mundo e que, ao longo dos tempos, se tem ampliado e diversificado. Essa teia de relações, acompanhando as grandes vicissitudes por que passa o planeta e abarcando nos últimos tempos, de forma muito intensa, áreas como a cultura, a economia e o ambiente, tem repercussões diretas no sujeito dessas relações que se dá pelo nome de Cabo Verde. É por essa razão fundamental ter-se um bom conhecimento das suas virtualidades para que, na medida do possível, os seus aspectos positivos e negativos possam ser antecipados e adotadas as medidas mais adequadas. Prezados amigos, Cabo Verde tem sido apontado como um país que, apesar dos seus limitadíssimos recursos naturais, tem conseguido ganhos que o colocam numa situação considerada aceitável. Contudo, tais conquistas ainda não lhe permitiram vencer uma grande dependência do exterior, o que acaba condicionando, em larga medida, a sua capacidade de promover um desenvolvimento autossustentável. O desempenho relativamente positivo da economia cabo-verdiana, longe de resolver os problemas básicos dos cabo-verdianos, tem evidenciado limites um tanto ou quanto severos. Se é facto que há muitos anos, o espectro da fome, que outrora teve consequências devastadoras no nosso meio, é cada vez mais uma longínqua recordação imortalizada na arte e alguns traços indeléveis da nossa personalidade, temos a consciência de que a economia ainda não nos proporciona um nível de bem-estar a que aspiramos e que as suas debilidades, com destaque para a dependência em relação a terceiros, constituem ainda uma das suas características principais. Na realidade, como sabemos, quando comparados com outras economias insulares, os indicadores de Cabo Verde apresentam um desempenho ainda baixo. As repercussões desta realidade são negativas em diversas áreas, com realce no desemprego, nomeadamente entre os jovens. Os grandes desafios num mundo globalizado e caracterizado por gritantes assimetrias regionais de desenvolvimento têm a ver com a dificuldade do país, de dimensões populacional e territorial limitadas e com reduzidos recursos naturais,
é encontrar um espaço que lhe permita optimizar as suas potencialidades e inserir-se dinamicamente no processo, de modo a garantir aos seus cidadãos condições de vida adequadas, mormente num contexto de crise e de incertezas. Para além dessa realidade, há que ter em conta que Cabo Verde se insere numa região que tem sido caracterizada por apreciável instabilidade nas vertentes política e social, que a tornam vulnerável às investidas do crime organizado, especialmente no que diz respeito aos diferentes tráficos. Essa instabilidade alimenta e potencia essas práticas criminosas que, por sua vez, minam os alicerces dos Estados. Apesar de o nosso país apresentar uma muito apreciável estabilidade política e social, que é hoje um bem com valor de mercado e que deve ser aprofundada, defendida e valorizada, ele não deixa de sofrer as consequências diretas e indiretas das dificuldades da região, materializadas nos contingentes de imigrantes espontâneos, provenientes, por exemplo, da Guiné-Bissau e de outros países da região, que utilizam o nosso país, seja como ponto de passagem para a Europa, seja como destino final de imigrantes ou refugiados. Situado numa região cada vez mais importante para o abastecimento de petróleo aos países do Norte, Cabo Verde é também um corredor por onde circulam contingentes humanos com alguma expressão. Hoje, o país conta com uma relativamente expressiva comunidade imigrada, oriunda dos países da CDAO, que enriquece a nossa sociedade e, simultaneamente, coloca algumas questões que se prendem com as nossas fragilidades e levantam questões nas nossas relações com os outros países do continente. Senhora Ministra, Senhora Embaixadora, Sr. Secretário Executivo da CPLP, Srs. Professores, caros amigos, uma economia como a cabo-verdiana não consegue, em hipótese alguma, ficar imune a conjunturas como a que vivemos hoje. Por isso, não pode ficar assistindo impávido e sereno ao desenvolvimento de um tal quadro. É fundamental que se identifiquem mecanismos que permitam acompanhar o fenómeno, entender, na medida do possível, os seus meandros e, sendo possível, antecipar as suas consequências de modo a minimizá-las. E porque o fenómeno terá certamente alguns aspectos positivos, será mistério identificá-los e, eventualmente, aproveitar as oportunidades de que seja portador. Parece ser este um dos propósitos maiores do exercício de reflexão no que às questões económicas diz respeito. Naturalmente que os objetivos preconizados ultrapassam os meros aspectos conjunturais e apontam para questões de fundo, estruturantes e permanentes. E não duvido que este esforço conjunto e crítico de investigadores e responsáveis políticos, de pensadores, que apontará caminhos que poderão ser trilhados para que, num mundo em constante ebulição, as energias sejam de facto canalizadas na direção certa, evitando desperdícios e eternos e desmotivadores recomeços ou adiamentos. Temos consciência de que apenas quando pudermos crescer de forma continuada e robusta, poderemos dar o tão desejado salto qualitativo em Cabo Verde. Não duvido que contribuições nessa linha, saída deste fórum, poderão ajudar-nos a atingir um tal desiderato. Estamos condenados a ousar, a buscar novos caminhos, renovar e diversificar as parcerias, como, aliás, o nosso povo sempre fez ao longo da sua história. Minhas senhoras e meus senhores, a opção democrata de Cabo Verde tem, como em quase tudo o que acontece no nosso país, a marca da diáspora, pela contribuição que ela deu na clarificação dessa opção, quando ela era ainda apenas uma possibilidade remota, acreditando e fazendo acreditar que um regime de democracia, mais do que uma mera possibilidade, era uma necessidade urgente dos tempos atuais. A contribuição continua fundamental,
para além da participação direta em processos eleitorais, legislativos e presidenciais, é possível aproveitar, com as inevitáveis adaptações, a experiência política de outras latitudes. Acreditamos que a participação nas disputas eleitorais pode atingir níveis mais elevados. Entendemos que, em razão dos grandes problemas a que os trabalhadores têm de fazer face no dia a dia e de algumas dificuldades relativas à administração do processo eleitoral, essa participação esteja aquém do desejado. Por isso, um esforço adicional deve ser desenvolvido no sentido de uma maior aproximação de diáspora ao Cabo Verde democrático, através de uma participação cidadã cada vez mais efetiva. As associações cívicas e as organizações partidárias podem e devem assumir um papel importante na mobilização dos cabo-verdianos. Tal preocupação não obriga, antes reforça, a perspectiva de uma participação cívica e política nos eventos de natureza idêntica que têm lugar no país de acolhimento, nos termos em que a legislação do país o possibilitar. Essa participação é decisiva no importantíssimo processo de integração. Falando de integração, importará ressaltar quão importante é o conhecimento, por maior número possível de cabo-verdianos, dos instrumentos que são postos à disposição dos imigrantes em geral e dos cabo-verdianos em particular, com vista a uma maior integração na sociedade portuguesa. Nesta matéria, continua a ser fundamental a persecução dos esforços das autoridades cabo-verdianas no sentido do aprimoramento dos instrumentos de integração da nossa comunidade, particularmente numa conjuntura de crise. A participação dos cabo-verdianos nas disputas eleitorais cabo-verdianas é crucial, uma vez que permite que os residentes no exterior elejam os seus porta-vozes no Parlamento, com a missão de defender os seus interesses específicos e de influenciar a adoção de medidas legislativas e de políticas consentâneas com os interesses gerais do país, como um todo, e da diáspora em particular. No que se refere às eleições presidenciais, entendo que a participação assume um caráter muito particular e muito simbólico, pois apesar de, no nosso sistema, o Presidente da República não dispor de poderes de governação, exercendo uma estrutura de influência política e moral, ele representa toda a nação cabo-verdiana, nas suas diversas componentes, e é o garante da unidade nacional e da efetiva vigência da Constituição da República. E eleger um Presidente, no nosso sistema, que é o mais alto magistrado da nação e de uma nação diaspórica, exige uma participação privilegiada da diáspora. Mas a participação no processo de consolidação democrática não se esgota no exercício do direito de voto. A construção, o aprofundamento e o alargamento da democracia cabo-verdiana tem importantes desafios pela frente. E a participação da diáspora no debate em torno de questões decisivas é não só salutar, como imprescindível. Estamos atualmente confrontados com o desafio do enraizamento da cultura democrática, ao mesmo tempo que somos obrigados a procurar equilíbrios, nem sempre fáceis. Por exemplo, entre questões como a liberdade e a segurança. Mas, caros amigos, não há liberdade sem segurança, nem se pode falar de segurança se não tivermos liberdade. Na verdade, é um falso dilema. Uma coisa não exclui a outra. O que se quer, o que se almeja, é liberdade com segurança, ou segurança e liberdade, como se preferir. Fenómenos que assumem elevada perigosidade e uma dimensão transnacional, como o terrorismo e o crime organizado, presentes na nossa região, reclamam do Estado democrático medidas eficazes com vista à sua prevenção e combate. Prevenção e combate que exigem, seguramente, alguma severidade, mas que não podem, em caso algum, pôr em risco os princípios básicos que informam o regime de democracia. O Estado democrático precisa de se defender contra práticas que podem corroer os seus alicerces, mas mantém a obrigação de preservar o seu núcleo essencial e irredutível, que no fundo representa a sua superioridade relativamente às motivações
que sustentam o terrorismo e a criminalidade dita organizada. O principal desafio das instituições democráticas é, pois, garantir a necessária segurança, mas sem pôr em risco o essencial da liberdade. A vivência em países de democracia mais consolidada do que a nossa é uma mais-valia que poderá beneficiar de forma significativa a nossa jovem democracia nesta e noutras questões. Minhas senhoras e meus senhores, temos sempre dito que o verdadeiro fermento daquilo que hoje chamamos de cabo-verdianidade é a nossa cultura, que cada vez mais se afirma numa pluralidade que designaria de global, possivelmente mais pujante e evidente do domínio da música. É a cultura que define e consubstancia a nossa originalidade, enquanto realidade que de modo singular traduz a forma como temos vindo a relacionar-nos com o mundo. Nesta área, as nossas especificidades são patentes, numa inevitável e saudável tensão entre o original, como que é absoluto, e as influências dos diversos mundos onde nos inserimos. Somos um produto sempre renovável, de encontros e permutas de culturas e valores, dos povos, que nas 7 partidas do mundo se vai refazendo. Contudo, deve ficar atento a um outro tipo de tensão, a qual pode ter consequências indesejáveis. Refiro-me à que advém do encontro entre a cultura do país de acolhimento e a dos descendentes de cabo-verdianos, especialmente dos que vivem nas periferias das grandes cidades. Essa tensão, que por vezes interfere na problemática identitária, pode também condicionar o processo de integração, especialmente nas esferas educativa e laboral, com repercussões na inclusão social. Se é facto que esta questão não é apenas da responsabilidade das comunidades de origem cabo-verdiana, inscrevendo-se antes uma perspectiva mais ampla da multiculturalidade da sociedade do acolhimento e do combate à exclusão social, e por isso interessar particularmente as autoridades e sociedade portuguesas, tanto por seu impacto na comunidade, deve merecer-nos um cuidado também muito especial. Esta talvez seja uma área em que académicos cabo-verdianos e portugueses, autoridades portuguesas e cabo-verdianas, ativistas sociais dos dois países podem desenvolver atividades importantes. Dever-se-ia encarar a possibilidade de generalização de experiências de educação intercultural dirigidas a crianças, que têm tido lugar com assinalável sucesso, ao mesmo tempo que se considera a possibilidade de se desenvolverem projetos com metodologia própria e dirigidos a outras faixas etárias. Não ignoramos que em períodos de crise, durante os quais as tensões sociais tendem a exacerbar-se, os recursos são mais escassos. De qualquer modo, essa preocupação deve estar sempre presente, pois envolve questões de uma suma importância aos níveis psicológico, cultural e social. Caros amigos, agradeço, por fim, de forma muito penhorada, a oportunidade que me foi dada de presidir ao encerramento de debate tão importante a respeito do nosso dever. Aproveito a ocasião para, muito sinceramente, dar os parabéns aos organizadores deste evento, que, numa perspectiva plural e abrangente, focalizaram de uma forma muito séria importantes problemas de Cabo Verde através de prestigiados estudiosos e investigadores. A todos quantos, durante este dia, tiveram Cabo Verde na mente e no coração, os meus agradecimentos e incentivos, no sentido de prosseguirem na senda da investigação, do estudo e do comprometimento com a nossa terra e com as nossas gentes. Declaro encerrada a conferência Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo. Muito obrigado.